Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, esse é o Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da TVC. Lembrando que se você perder esse programa ou se quiser assistir simultaneamente, em nosso canal do YouTube, @reconnect.brasil. Acompanhe-nos também nas redes sociais. Não esquecendo do nosso podcast. Se você não quiser ter talvez o desprazer de olhar para a cara da gente, assim, se quiser ouvir só o áudio, você pode também curtir o áudio desse programa e dos demais programas através da nossa, em qualquer plataforma de streaming preferida sua, o nosso podcast reconnect.brasil. Tá? Aqui sempre comigo e cada vez mais elegante, garboso, assim, carnavalesco. O historiador Roberto Leão está hoje se revelando, talvez. Não, eu tô básico, né? Olá, pessoas reconectadas, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou um iOS 13 nesse corpo de iPhone 5, mas ainda roda direitinho. Sobre as minhas blusas, aceito presentes, viu? Blusas florais, tamanho G. Uso, prometo. Hoje nós temos aqui ela que é uruguaia, formadora de técnicas e conhecimentos como cura atômica, eteriatria quântica, jornada estelar, Blue Eyes, Frank Sinatra da apometria. E não esquecendo, cara, ela dá palestras no mundo inteiro, inclusive já tem agenda aí para a Europa para o ano que vem inteiro, tá? Ela é formatadora também da apometria quântica e da tecnologia do espírito, que é o assunto que nós vamos falar hoje. Com a gente hoje, minha amiga, minha queridona, Karina Greco, seja muito bem-vinda. Por aqui, prazer coisa meu estar boa. Aqui com vocês. A última vez que a gente falou, estava numa outra configuração, só no podcast, gostei, só no parabéns, áudio. Gostou, parabéns, né? Parabéns pelo app aqui. Muito obrigado. Olha aí, a gente evolui. Você ajudou muito, assim, obrigado. Vai ficar assim, meio ping-pong. Vai ficar ping-pong, vai dar certo. Sempre dá. Karina, uma pergunta que a gente já fez para você no passado, mas a gente vai refazer aqui para o pessoal que está assistindo a gente ou ouvindo a gente. Fala um pouquinho, Karina, como é que foi essa... você é formatadora de várias técnicas bem importantes e que estão se popularizando, né, no meio das terapias, né? Muitas pessoas divulgam, fazem alunos seus, inclusive, né? Apometria quântica, eteriatria quântica, tecnologia do espírito, que o nome já impacta bastante. Mas como é que nasceu essa Karina Greco? Como foi essa formatação? Como foi que a espiritualidade, esses conhecimentos chegaram até você? Como foi que você se antenou para, cara, é isso que eu tenho que fazer, essa é a minha missão? Eu acho que foi vamos chamar assim, uma missão de vida, talvez um caminho que nem eu mesma sabia que existia, né? Eu já te comentava isso, eu nunca fiz curso de apometria, eu tenho pouquíssima formação, como normalmente as pessoas nessa área têm. Eu estudei arquitetura, mais tarde eu vim morar no Brasil e eu comecei a trabalhar com arte, né, que é o que eu gosto até o dia de hoje. Bem, lá em Santa Catarina, nessa época, eu tinha moro, né, ainda em Florianópolis, eu tinha um ateliê e o governo do estado quis que a gente criasse um projeto para adolescentes, crianças, né, com problemas e tal, que a gente ensinasse um pouco de arte, né, para eles. Eu topei, sempre gostei desses projetos sociais e, enfim. E aí eu comecei, só que eu me deparei com uma história que eu literalmente não ia ter condições de conhecimento para poder levar à frente, porque uma coisa é ensinar alguém a pintar, quais são as cores, ou que tipo de papel você vai usar, e outra coisa é lidar com o mundo do ser humano. Né? E mais aquelas pessoas que eram usuárias de drogas, ou que tinham problemas depressivos, ou que, enfim, uma série ou eram pessoas carentes, violentadas. Então, para mim, eu falei, gente, eu não tenho preparo para isso, né? Porque precisava uma pessoa que lidasse com isso. Bem, aí eu poderia falar que aí comecei a me interessar por alguma coisa que me dera suporte dentro dessa história. E aí eu parti para a arte e terapia. E, na verdade, assim, esse caminho de terapias foi um caminho autodidata que eu acabei entrando na arte e terapia mesmo. A arte ficou para trás dentro dessa caminhada e as terapias tomaram conta totalmente da minha vida. Então, foi como digamos assim, um torrente de informação que eu comecei a acessar e colocar em prática
E a vida propriamente, no meu dia a dia, meu cotidiano, me levou a isso. Ou seja, foram se abrindo as portas com uma facilidade muito grande. Eu saí de um ateliê para hospitais, para trabalhar dentro dos hospitais. Até o dia de hoje a gente está dentro de um hospital universitário. Trabalho e eu muito fui bacana. tecendo essa trajetória e crescendo como pessoa, crescendo como ser humano, me curando também dentro Inclusive dessa... é importante falar, né, que você tem um trabalho no Hospital Universitário, da Universidade Federal, não é isso? Isso, nós De temos Florianópolis, trabalho. que é o único trabalho com apometria, né, no Isso Brasil, aí, né? Isso aí, se Está eu no tenho mundo, um né? orgulho assim por alguma E tem coisa, que ter, é isso. Nós estamos há quase 13 anos trabalhando num projeto chamado Projeto Amanhecer, da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. É um projeto que foi criado por uma enfermeira, uma doutora de enfermagem, e levou esse projeto para cuidar de quem cuida. Então, era médico, faxineiro, pessoal do hospital, para Legal, fazer cuidar de quem cuida. terapias Bacana o nome. legais. Só que a enfermeira se aposentou e quem tomou conta desse projeto foi uma naturóloga que veio fazer curso comigo naquela época e ela ficou encantadíssima com a proposta, porque é uma proposta que não liga a nenhuma religião, nenhuma filosofia, nenhum dogma, e era perfeita para trabalhar dentro de um hospital. A gente não iria levar nada disso ali. E aí eu entrei e falei assim, o que eu vou fazer dentro do hospital? Porque a responsabilidade é muito grande. Bem, lá estamos já com 12 para 13 anos, né? Um lugar onde a gente dá estágio para as pessoas que fazem, né, os cursos. Perfeito. Eu já formei centenas de terapeutas que passaram por ali, que hoje têm seus próprios consultórios, ministram seus próprios cursos, né? Também. Aquele medo de colocar a mão na massa acabou, vai lá, está todo mundo, estou junto, quem é mais experiente vai trabalhar, vai ajudar. E nós temos a sorte de crescer muito, porque as pessoas que vêm para nós são pessoas que, se eu tivesse um consultório, não ia dar certo. Sim. Não iria me procurar. Então a gente chega a muita gente dessa forma. Em relação à apometria quântica, você falou sobre não haver uma filosofia, mas não existe uma filosofia na apometria quântica. E qual a diferença dela para a apometria tradicional? Não existe uma apometria, muitas diferenças, mas assim, não existe uma filosofia formal ou que eu exija que as pessoas sigam essa filosofia ou qualquer coisa. Na verdade, cada um tem sua própria filosofia, cada um tem sua própria religião e cada um acredita no que quer acreditar. Porque a apometria, né, falando da tecnologia do espírito, é uma técnica. Né? Como, por exemplo, você toma banho, escova seus dentes, você não precisa de nenhuma religião, nenhuma filosofia para fazer aquilo. Aquilo se faz porque você tem os elementos para fazer, você vai tomar banho, tem um chuveiro, não tem, ou seja, não tem nada que impeça a pessoa fazer, mesmo porque é uma coisa natural do ser humano. É um dom espiritual, faz parte dessa tecnologia que a gente tem e que nos dá a capacidade de interagir quanticamente com o universo, com todas as dimensões, todos os tempos, todos os espaços. Então, a apometria em si é uma técnica. Qualquer pessoa faz, e eu sempre falo, todo mundo faz apometria, não tem segredo, não tem magia, não tem nada. Agora, as diferenças filosóficas são muitas, né? Principalmente por não ter dogma, por não acreditar, ou seja, em muitas questões que são polêmicas, como o karma, livre-arbítrio, perdão, merecimento, ou seja, toda essa bagagem que existe, né, dogmática, a gente não leva em conta. Então, e se leva à frente uma bandeira de libertação da consciência, de verdade, da pessoa se encontrar, de que não precisa de Deus para nada. E isso é muito forte, por exemplo, para as pessoas, ou seja, é um empoderamento da pessoa de saber que ela é Deus, que existe um Deus, mas que ela não precisa de Deus para passar uma prova, para ser melhor na vida, para se curar, entende? Está tudo dentro dela. Então, assim, é um pouco... Mas você concorda, Karina, que difícil, assim... né, o Mas trabalho. você concorda, Karina, que tipo assim, eu entendo, eu acho, cara, interessantíssimo a questão de técnicas e filosofias não dogmáticas. Mas você não acha que a falta do dogma já começa para alguns
ser dogmático, por exemplo, a partir do momento que você não acredita que você é um Deus, que você pode curar, aí vai aquele carinha que o cara é super fervoroso, vamos dizer assim, né? Fala assim, porque é sem Deus, não sei o quê. Aí já cria uma polêmica, ou seja, você prega uma libertação e acaba aprisionando. E acaba, acaba... Mas o que acontece é o seguinte, tu prega uma libertação no sentido filosófico, religioso, Sim. mas tu dá um fundamento matemático Sim, e tecnológico naquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, se eu falo, você tem energia, você tem um campo magnético, suas células e seus átomos têm um fluido energético. A pessoa é um campo magnético, você é outro campo magnético. Se você está bem, você pode passar uma energia para a pessoa e ajudar a pessoa a estar bem. Não precisa de Deus para isso, não precisa de uma entidade para isso, não precisa de um mestre para isso, não precisa de ninguém. É você com a pessoa, com o campo dela. Uhum. Então, esse fundamento não vai gerar nenhum dogma. Entende? Porque tu vai fundamentar. Então, o que eu tenho é argumento. Não gera dogma, mas arranha o dogma, né? Não, na verdade, desconstrói. Desconstrói, perfeito. Desconstrói. E tu não esqueça uma coisa, Bernardo, também. A gente está dentro de um programa, de uma matrix. Quando a gente desvendar essa matrix, a gente vai passar para outra. E aí vai ter outra. E vai ter outra. Então, não adianta espernear. Então, o caminho a gente vai... Já que você já entrou na tecnologia do espírito, né? Sim, tu falou cara, que a gente ia falar acho isso. Cara, eu acho essa nomenclatura perfeita. Mas quando a gente fala em tecnologia, dá a ideia de primeiro impacto, máquina, algo fabricado, né? E como máquina tem hardware, software. Então nós temos hardware, nós temos softwares. É possível fazer downloads, uploads de informação, pegar vírus, por exemplo. Que na verdade não, vírus não no sentido, de doença, né? Não. Na verdade, a gente poderia fazer uma analogia da nossa constituição consciencial com as tecnologias. Uhum. Né? Nós temos um HD, que é a memória, nós temos programas, por exemplo, todos os instintos que nós temos de sobrevivência, instinto de maternidade, tudo isso são programas. O instinto, por exemplo, de o ser humano tem de buscar uma coisa superior, por exemplo, outro dia estava falando, nós nascemos com um programa onde seja a pessoa cética ou seja a pessoa religiosa, ela acredita que existe uma coisa. Além, outro programa, por exemplo, como a gente entende o abstrato, o absoluto, o eterno, né? Como a gente, né, o nada, o todo, de onde que vem isso? Porque isso a gente não adquire como conceito, né, concreto. Você vai para a escola e você vai aprender o que é o todo, o nada, absoluto e eterno. Você não aprende, a pessoa já inatamente sai com esse, a pessoa talvez não saiba intelectualmente falar como que é ou expressar, porque é impossível, né, literalmente fazer isso, mas a pessoa já sabe. Então nós trazemos sim uma série de programas, o programa de falar, o programa de enxergar, o programa de pensar, o programa de sentir, fundamentalmente. Então tudo isso a gente poderia colocar programas. E depois nós temos os aplicativos. O que são os aplicativos? São as experiências, são os novos programas que a gente vai adquirindo na medida que a gente vai tendo nossas trajetórias pessoais. Então, por exemplo, um conhecimento, informação, eu poderia falar, não, isso aqui é um aplicativo, eu tenho essa informação, vou fazer com que ela se encaixe dentro dos meus programas e eu vou fazer funcionar melhor que outra pessoa que não tem aquela informação. A memória e a capacidade também de expansão de consciência é outra. Se eu tenho uma capacidade pouca de expandir, obviamente a informação não vai entrar. A gente até brinca, né? Que já no seu HD já não tem mais espaço, né? Não tem mais espaço. Se eu faço e procuro realmente liberar espaço para isso, o universo está aí, as coisas estão aí, a gente respira. E pode pegar todas as informações dentro de um campo quântico, está tudo ali. Não tem, nós temos uma nuvem de informações, assim como o conceito que nós temos de nuvem hoje em dia. Veja só, você vai falar assim, onde está a nuvem? Eu tenho 5.000 fotos na nuvem, cadê? Coisa mais abstrata que isso não existe. Mas hoje todo mundo entende o que é. Todo mundo sabe, mas não sabe ao mesmo tempo. Uhum. Então, esses conceitos, isso que eu chamo de tecnologia do espírito, são programas, são aplicativos, são informações e muitas coisas que a gente nem sabe o que são, literalmente. E o que é a tecnologia? É
digamos, a aplicação, o movimento e o uso desses programas nas pessoas. E é natural, porque não tem um indivíduo que não faça isso. Karina, isso me lembra um pouquinho o conceito existencialista de Sartre de a existência precede a essência. Então, a pessoa que nasceu, ela tem uma necessidade de se comunicar, se for necessário para a sobrevivência dela. Mas se ela viveu, nasceu entre, sei lá, vamos botar aqui um exemplo, entre lobos ou na floresta, isolada sozinha, ela não vai desenvolver isso. Não da forma que uma pessoa dita civilizada, obviamente. Mas essa necessidade de expansão, ela é realmente necessária? Quer dizer, essa expansão ela é necessária ou você pode viver muito bem na inocência, na inconsciência? Pode viver na inocência. Não é melhor, inclusive? É melhor, concordo contigo. É melhor. Então diz que a ignorância é uma dádiva divina, né? A ignorância é uma dádiva divina. Depende, se tu é ignorante, mas ninguém está mexendo contigo e tu tem todos os teus direitos universais respeitados, viva, né, essa ingenuidade e ignorância. Só que do jeito que nós estamos nessa situação, não dá, né? Então é outra coisa. Tá? Isso é muito filosófico e é bonito, mas não é o que realmente a gente poderia fazer aqui na Terra. E talvez a nossa essência seja isso, né? Seja essa essência pura, essa essência que não tem nenhum tipo de vírus, como programas, que seriam os vírus dos programas, todas as cargas genéticas, as memórias. Já se sabe tudo isso, que os traumas, os impactos emocionais, os choques vivenciais podem passar de uma mãe para um filho, ou do tataravô para o neto. Então, assim, isso já são coisas que já a ciência já reconhece, já se pesquisa, Sim. a somatização das doenças. Ou seja, isso são coisas que a gente já dá por... Já é antigo, né? Já tá. Então, tudo isso faz parte de provas e comprovações que realmente a gente tem uma estruturação que se sobrepõe a um corpo físico, como um cérebro, e que essa estruturação toda faz parte de uma tecnologia que, como a gente não tem outro nome para falar, como tudo que é etérico, é sutil, a gente não toca, não é matéria, é espiritual, aí a gente chama de tecnologia do espírito, de alguma força que talvez no futuro a gente compreenda melhor e mude até o nome. Mas para você, o que seria essa força? Tipo assim, alguém criou essa tecnologia, tem um arquiteto. A gente podia chamar como... Uma mente, vamos falar numa mente. Única e isolada ou a pessoa... Eu acho que... As submentes. Há outros anjos trabalhando junto com essa mente ou não? É uma estrutura, é uma hierarquia administrativa. Eu costumo fazer assim, tem um ponto que a gente não sabe como é. Não tem como saber. E não adianta aqui, porque tudo que eu falar são teorias e conjecturações e crenças minhas particulares. Suas, óbvio. Então, não adianta. Mas nós podemos falar e partir de um ponto assim, de uma máxima, que diz assim, como em cima é embaixo, como é embaixo é em cima. Sim. Então, se a gente vai começar a ver dessa forma assim... Bem Eliphas Levi, né? O que está em cima está embaixo. Dentro, fora, fora, dentro. Fora Então, dentro. partindo dessa máxima, para a gente ter um alicerce, nós podemos entender que existe uma mente e muitas mentes, submentes, né, pensantes. Mas tem uma coisa muito interessante que eu acho que para mim, foi uma das comprovações mais grandes de que por trás de tudo existe um arquiteto ou arquitecta, ou vários arquitetos e várias mentes pensantes. Bem, no momento que o universo foi criado, né, aquele famoso Big Bang, que na verdade é uma teoria também, Sim. que por enquanto a gente aceita como uma verdade temporária, e nesse momento se materializou aproximadamente entre 3% e 4% do que é matéria, ou seja, a gente só vê essa quantidade de matéria, o restante é aquela energia escura, matéria escura. Bem, e nesse momento teve uma explosão e vários átomos dos elementos como hidrogênio, oxigênio, hélio, nitrogênio, sei lá, a tabela periódica inteira voou pelo espaço. Agora, a matemática é tão perfeita que tu estava falando disso, que se um átomo de oxigênio não tivesse estado numa coordenada X para se encontrar com um átomo de hélio ou de oxigênio na coordenada Y, o universo não existia. Então, as probabilidades de erro disso não existem. É 0,000000000. Não dá para acreditar na casualidade nesse caso, né? Não existe dá. acaso. Não existe acaso. Então, assim, claro que esse conceito foge totalmente da nossa compreensão. Porque que mente poderia
pensar, não sei, para nós é difícil, mas que é uma teoria interessante, no mínimo, é interessante. Mas se aplica ao cotidiano, Karina? Não existe acaso no nosso dia a dia? Eu acho que existem alguns acidentes, mas depois existem movimentos, leis universais que trabalham por diferentes forças, por frequências, por reações. Tudo pode se explicar pela física, pela química, pela matemática, e a espiritualidade fica fora de tudo isso. Karina, uma pergunta. Rapaz, Karina, no meio que você falou agora, porque se foi uma discussão de final de foi. semana inteiro com o Roberto. Foi uma discussão excelente, mas devia ter gravado. Foi uma discussão. Assim, cara, Roberto, a gente tinha que gravar porque já dava um programa a nossa Porque discussão. é o Por que seguinte. vocês não gravam? Existe um método científico, enfim, existem várias ciências. A minha pergunta é, por que essa fixação de encaixar nas ciências tecnológicas ou ciências exatas, o que as ciências humanas já estudam muito bem? Porque a gente pega o homem, que é muito mais complexo do que átomos, do que células, do que energia, propriamente dita. Tem uma energia que é outra energia, tem a vivência humana, tem as sensações, os sentimentos, tudo isso é exato. Quer dizer, para mim, parece muito coerente. Eu me resumi a uma matemática, a uma física, e não a complexidade gigante de ser humano, entendeu? Karina, Eu acho tenta mais você, porque eu bonito tentei o final de ser semana humano. inteiro. Tenta Mas você. por quê? Mas isso é fixação. Tipo assim, apometria quântica, tecnologia do espírito. Existem muitas pessoas que, inclusive, hoje criticam isso. Eu acho que deve ter sentido. Tem assim, porque tá tentando cientificar ou colocar muito na física, né? Não tem essa crítica. Mas por quê? Porque não se explica simplesmente pelas ciências humanas, pela filosofia, pela antropologia, pela sociologia, por essa vivência humana, pela história, vou para a minha seara, por essa vivência humana que ela vem se desenvolvendo de uma forma tão peculiar, mas tão passível de ser estudada por essa ótica humana. Eu acho assim que nós temos um Muito obrigado. Tenta você, Karina. Que eu eu desisti. vou só falar assim, eu acho que nós temos um problema ali, tá? Que para mim tudo que é religião e tentar explicar as coisas, às vezes por questões, até pode ser científicas também, faz parte da própria mistificação do ser humano quando ele não sabe falar o que está acontecendo. Então, parte do princípio por exemplo, um homem primitivo que via a chuva cair ou ventos, vulcões, sei lá o quê, e aí eles não sabiam explicar o que era aquilo e acabou divinizando coisas que são extremamente científicas. Então, aí já partimos de um ponto de que foram criados, né, divindades para coisas que hoje para nós é uma coisa que sabe que tu vai estudar, que a massa de ar frio vai, né, vai bater na ar quente, vai chover, essas coisas todas. É igual a dança da chuva, Então, né? Que os índios só paravam de dançar quando chovia, então sempre ia funcionar, né? Sempre ia funcionar. Acho que o importante é que funcionava. Então, claro, existe toda uma mistificação. Eu estou partindo de uma origem assim. Hoje em dia é igual, a gente mistifica coisas porque não sabe explicar. Então, por exemplo, se eu falo em uma consciência, em uma mente pensante, claro, intelectualmente a gente evoluiu tecnologicamente também, e a gente acaba, de alguma forma, mistificando outras coisas que ainda não alcançou. E isso vai ser meio que eterno, porque a gente até chegar à causa primeva, a gente tem uma longa trajetória. Não sei se a gente vai alcançar, de alguma forma. Então, para mim, a ciência concreta, para nós, seres da terceira dimensão, para nós que estamos aqui, aquilo palpável, é um embasamento concreto e uma forma de ver o universo se manifestando e de talvez mensurar essa manifestação ou talvez explicar dentro de uma história. Mas os extremos são, tanto um extremo como outro, não é legal. Por isso que essa famosa história de ciência e espiritualidade. O que nós temos aqui é um problema de conceitos e de semântica. Porque, veja só, o que é ciência e o que é espiritualidade? Então, vamos partir. O que é espiritualidade? A espiritualidade não é nenhuma divindade, não é nenhum Deus, não é nenhum anjo, não é nenhuma manifestação dessas. São apenas manifestações de consciência diferentes, vivenciando histórias diferentes, sei lá, vai saber em que dimensão elas estão, como a gente. Então, nós temos que primeiro definir o que é espiritual, o que é espiritualidade. Tá? Então, aí cada um vai ter sua própria ideia. Então, para mim, a verdadeira espiritualidade está exatamente no sentir. É nisso que tu falou, essa vivência, essa experiência, está naquilo que a gente busca como amor,
verdade, como sabedoria, né? Que são todos esses atributos. Então, Karina, então essa visão que a gente tem, essa visão romântica talvez que a gente tem sobre espiritualidade, não existe ou está ultrapassada, mas você responde já já. Porque agora a gente vai dar só uma pausazinha para os comerciais. Hoje aqui com Karina Greco falando sobre a apometria quântica e tecnologia do espírito. Fiquem ligados, vocês estão na Reconnect. Voltamos já. Olá pessoal, voltamos, você está no Reconnect, seu programa sobre espiritualidade para além da religião da sua TVC. Lembrando do nosso canal do YouTube que quando esse programa for pro ar, vai sair simultaneamente no nosso canal no YouTube, que é @reconnect.brasil ou reconnect.brasil, você encontra no YouTube, tá? Lembrando também que o áudio desse programa tá também na sua plataforma de streaming, que você encontra o nosso podcast, tá ok? Acompanhe-nos também nas redes sociais, @reconnect.brasil, tá? Hoje aqui conosco, Karina Greco, a nossa amiga, convidada, companheira, ela acumula funções, então, acumula funções. Ela aqui com a gente hoje falando sobre a apometria quântica, uma técnica, inclusive criada, sintetizada por ela, tá? Que é difundida, que ela difunde isso no mundo inteiro, né? Dando palestras e cursos. Inclusive tem um trabalho belíssimo, nós falamos no primeiro bloco, no Hospital Universitário de Santa Catarina, né? E hoje a gente falando sobre tecnologia do espírito. Antes de voltar para a pergunta que a gente acabou o primeiro bloco, o Roberto queria... Eu quero fazer uma consideração sobre o primeiro bloco. Eu não sei mais onde é que eu tô na pauta. Eu me perdi totalmente. Mas vamos conversar, porque tá bom. Não. Então, assim, né? Eu que falei que não dava pra fazer nada. Não rola. Não, Com a Karina não acontece, a coisa flui. A gente já foi, né? Já foi pra história, pra Sartre, já foi pra tecnologia, já foi pra apometria. Não, e o papo tá bom assim. Eu costumo dizer que o papo fica bom quando a gente fecha o computador, desliga o tablet e dizer, cara, acabou a pauta, não tem mais pauta. Mas eu lembro muito bem da última pergunta aqui, inclusive. Eu lembro porque foi eu que fiz, né? Então, graças a Deus que meu HD ainda não deu tilt. Não deu tilt. Então, a última pergunta foi, Karina, diante de tudo que a gente falou, você acredita que essa visão romântica que nós ainda, que a maioria das pessoas tem sobre espiritualidade, né? Ela é uma visão ultrapassada? Uma visão equivocada? Não é uma visão equivocada. Eu sempre falo assim, o problema é semântica e de conceito. O que realmente nós podemos considerar espiritualidade? Então, tudo que a gente idealizou, por exemplo, como paraíso, por exemplo, como mundos, outras dimensões, vamos falar da nova era, né? Sim. Outras dimensões, quinta dimensão, templos de luz, lugares, planetas maravilhosos. Esses provavelmente existem, mas são simplesmente realidades do próprio universo. Então não tem nada de paranormal, anormal, divino, mais que a gente aqui. Tudo faz parte da própria criação. Então, o que a gente pode considerar ali? Bem, obviamente, lugares mais bonitos, lugares onde a gente idealiza, pensa que vai ser melhor, que não vai existir essa maldade, essa violência, essas coisas todas, que todo mundo quer chegar no paraíso, quer criar um paraíso. É um conceito e um programa que foi inserido na humanidade. Nós temos isso. Por outro lado, nós temos também a lembrança de que talvez a gente passou por esses lugares. Não é consciente, talvez não esteja dentro da nossa parte consciente, talvez inconsciente, e a gente procure esse ideal. Agora, isso não tem nada a ver com a espiritualidade. Isso são simplesmente realidades do universo, onde as partículas e átomos vibram em outras frequências. Quanto mais rápido esse movimento se dá, mais sutil a matéria é, a densidade é menor e toda e qualquer polaridade negativa da própria dualidade do universo manifestada vai ser mais light, porque a gravidade é menor e porque essas cargas negativas provavelmente não tenham um campo fértil para se desenvolver, como a China, aqui na Terra, na nossa densidade, a gente tem. É só isso. Karina, uma pergunta. A gente vê que houve uma evolução grande e nos últimos anos muito rápida das ciências, da tecnologia, certo. A nossa espiritualidade, nosso conceito de espiritualidade, o que somos por dentro, enfim. Evoluiu na mesma velocidade ou a gente ainda está atrasado? Eu acho que ainda a gente está assim, se eu for fazer uma geral assim,
do coletivo, eu acho que a gente não só está atrasado, sino que nos últimos tempos a gente deu uma recuada boa. Assim, eu estou Fez um downgrade. até preocupada com isso, né? Porque realmente a coisa tá feia. Tá muito feia. Mas, enfim, a espiritualidade mesmo, assim, no sentido mais puro, digamos, do conceito mesmo, é o que a gente é dentro. O existir, é a nossa consciência, a nossa conexão, a nossa origem, é o estudo, o aprofundamento de tudo isso, de onde que a gente vem, independentemente de personalidades, de divindades, de entidades, todas essas entidades que as pessoas acreditam provavelmente existam. Tá? Mas são pessoas, eu sempre falo, são consciências nem que a gente, com funções diferentes, com histórias diferentes, em lugares diferentes, podem interagir com a gente? Pode, por que não? Né? Tem pessoas que têm interação. Inclusive tem aquele livro, né? Eram os deuses astronautas, que ele inclusive ele fala nisso, né? Que os grandes deuses do passado, na verdade, eram grandes astronautas, né? Pode ser, a gente pode sair agora com tecnologia para um lugar e para outro planeta, e, enfim, tá? Isso aí é uma coisa. Voltinha, né? Isso é um assunto para outra história. Mas eu vou te definir bem essa história. Hoje, quando eu trabalho nos meus cursos, eu criei um conceito bem simples que as pessoas conseguem entender. Nós vivemos em uma. É virtual, né? Numa horizontalidade e fazemos parte de uma verticalidade, tá? Então, o que isso significa? Se a gente vai falar sobre dimensões, sobre realidade, sobre anjos, entidades, enfim, todos esses seres, eles não interagem na nossa dimensão. Tipo, nós vivemos no terceiro andar, aqui nós estamos, ou quarto, né, dimensão física, material, provavelmente no apartamento do lado, que seja o apartamento número 4, né? E no outro, número 5, talvez também tenha pessoas vivendo. Só que como esse apartamento ele vibra em outra frequência, para nós ali não tem absolutamente nada. Então, todo mundo está vivendo na mesma horizontalidade, simplesmente vibrando em diferentes frequências. Agora, imaginem quantas realidades como essas existem no nosso universo, sendo que apenas 4% da matéria é isso aqui. Ou seja, o restante, 96%, pode ser outras realidades com outras pessoas, com outras consciências, ocupando outros corpos, que algumas pessoas podem, pela tecnologia de espírito que nós temos, que cabe a nossa multidimensionalidade, a nossa expansão de consciência, a própria mediunidade, sensitivo, intuição, aquilo tudo que a gente chama, a pessoa pode ter uma percepção de tudo isso. E pode visitar o apartamento número 4, não sabe que está visitando o número 4, pode falar, ali mora um fulano que se chama João, ele foi muito legal comigo, né? Então agora ficou meu amiguinho. Então tudo isso é uma interação normal e natural. Normalmente as pessoas chamam isso de espiritualidade, e não é. Isso simplesmente é o próprio universo se manifestando na sua multidimensionalidade, onde nós temos diferentes frequências e onde tudo está feito de átomos. Então, tudo faz parte do universo, tudo faz parte de um Deus, vamos chamar assim, de uma fonte, tudo, até esse microfone, esse óculos, essa xícara, é tudo feito de átomos. Quem transformou esses átomos no terceiro apartamento aqui que a gente mora foi o ser humano, porque Deus nos desceu aqui para fazer essa xícara. Ressonância. A gente acabou aprendendo a fazer essa xícara. Se teve interferência de pessoas que já sabiam fazer essa xícara aqui e ensinaram para nós, pode ser. Então, assim, comunicação com os espíritos, a gente poderia dizer que não seria mediunidade, sim uma forma de dois seres de dimensões diferentes se comunicar através de uma tecnologia que nós não entendemos. É uma tecnologia que tem a ver com a nossa multidimensionalidade. Se, por exemplo, se eu tenho um corpo que pode ir no quarto andar, e no momento que eu estou dormindo, eu saio e eu vou no quarto andar, né, que é normalmente o que a pessoa faz quando dorme, né, vai para outra dimensão, enfim, eu posso interagir com pessoas ali. Agora, a lembrança que eu posso ter aqui do que acontece ou não acontece, isso é totalmente relativo. Se eu posso fazer isso consciente, também tem pessoas que têm esses dons, essas faculdades, né, e fazem isso, isso não tem problema. Mas isso não tem nada a ver com espiritualidade, é apenas tecnologia espiritual. São as qualificações que uma alma tem, uma consciência tem, as ferramentas, os corpos, os veículos, as diferentes dimensões do universo, realidade e tudo mais.
Mas aonde que a gente encaixa essa espiritualidade? É na verticalidade. Que essa verticalidade tem a ver com a consciência. Tem a ver com a capacidade que a consciência tem de entender e compreender o universo, seja cientificamente, ou seja misticamente, vamos falar assim, ou seja, dentro de outras dimensões. Tem a capacidade que a pessoa tem de entender e compreender os conceitos como o que é o amor, o que é a sabedoria, o que é a verdade, e poder realmente manifestar isso, seja onde estiver, no terceiro apartamento, no quarto apartamento, no quinto apartamento, ou lá nos porões. Mas, Karina, se a gente tem esse contato por uma espiritualidade, uma entidade, ou um espírito evoluído, ou se é pelo nosso amigo da dimensão do lado, do outro apartamento, não são formas diferentes de falar a mesma coisa? O que importa, né? Como isso impacta na sua vida, como isso lhe transforma. Transforma. Então, assim, seria teoricamente relevante se você está lidando com um espírito, que você acredita que é um espírito, ou um anjo, ou uma entidade, ou se é alguém de outra dimensão. O que importa é que você tenha esse contato e evolua. Exatamente, o contato que tu tenha, a índole que essa entidade tem. O nosso problema grande... Temos péssimos vizinhos também? Temos vizinhos de todo tipo. Quando tu te mora para um prédio, tu tem vizinhos de todo tipo. Eu fico imaginando o síndico de um prédio assim. Imagina o síndico. Ele está cheio de reclamações, né? Desse prédio aqui da Terra. Mas eles vêm também, você acredita que eles também possam, os nossos vizinhos do 7º apartamento, eles podem vir nos visitar no 3º apartamento para ajudar a pregar um quadro? É mais difícil. Não, acho que eles não vêm para ajudar a pregar um quadro. Acho que talvez a gente tenha mais condições de ir visitar, tomar um chacinho lá que a gente... Estou acompanhando aqui a metáfora, tá bom. Então você não acredita que a gente tenha, por exemplo, paradores? Que de repente, assim, tá o Bernardo, a Karina e o Roberto, vamos ajudar aquele pessoalzinho ali que tá passando. Eu sempre faço uma pergunta assim, tem pessoas que acreditam que existem várias dimensões e que nós estamos, digamos, de alguma forma melhor que outras consciências que estão em situações... Sério? Está melhor do que alguém? Que chamam umbrais, infradimensões, essas coisas todas. E eu sempre pergunto assim, quantas vezes por dia você vai ver seus amiguinhos lá para ver se está tudo bem? Cri. Por que alguém do 5º, 6º, 7º apartamento teria que estar pendente do que a gente faz e já fazer? Isso não existe. A não ser que tenha um interesse concreto e a não ser que tenha um pedido concreto. Ou que tenha um nível de evolução, consiga vir aqui e a gente tenha não consiga muita sorte de ter alguém que se preocupe pela gente. Então, isso é um pouco assim eu chamo assim, que a gente tem que acabar com esse apadrinhamento cósmico, que a gente acha que nós temos padrinhamento. Nós temos bons amigos ou aqueles que não gostam da gente. É igual, como em cima e embaixo em cima. Funciona do mesmo jeito. Você está morando num prédio, você tem o vizinho do lado que se dá bem, o outro que não se dá bem. Tá? O que importa aqui é o nível de compreensão e consciência e talvez a polaridade que essa consciência tenha, literalmente. Tá? Então, por exemplo, o que acontece? Se eu estou no século, sei lá, por exemplo, vamos falar um pouco de tecnologia. Existem tecnologias que hoje a gente sabe que são portais. Podem ser abertos portais. Por quê? Os governos já fazem isso, temporais, dimensionais, chamados Stargates, tudo mais. Imagina um portal desses no século XII, saindo um cara ali daquele portal. Imediatamente isso vai ser chamado de quê? De uma divindade, ou seja, vai ser divinizado. E, inclusive, se a gente vai na arte, nós vemos esses portais em várias pinturas, onde sempre entidades como Jesus, como santos e tudo, mas sempre aparecem com aquelas coisas douradinhas em volta, essas luzes em volta, porque talvez sejam pessoas que apareciam dessa forma, como também existem várias manifestações de voadores, naves e tudo mais. Tá? Isso é tecnologia que foi divinizada e que virou uma espiritualidade, um conceito dentro então, espiritualidade é a criação humana. Então, assim, não é que seja criação humana, é que nós estamos chamando uma coisa que não é com um nome que significa uma outra coisa. É só isso. Então, quando a gente entende que a verdadeira espiritualidade tem a ver com o existir, tem a ver com a consciência, com a capacidade de se libertar, talvez, de crescer, de evoluir, de ser feliz, a capacidade que um ser tem de ser feliz, de crescer em todos os níveis, e que não tem nada a ver, porque se eu tenho um mentor, tenho um parador, tenho um tio,
Porque pensa bem, na tua família eu tenho 2 tios, Bernardo. Uma madrinha, um avô. Eles podem ser meus mentores? Podem me ajudar. De repente, um dia meu avô fica comigo, outro dia meu tio me empresta um dinheiro para poder viajar. Aí tudo bem, mas a minha capacidade de... O caminho é seu. O caminho é meu. Esse caminho vertical de conexão com o divino é meu. Rapaz, acreditando que a gente tinha parado, tava difícil, agora sem acreditar ficou, agora pegou pesado. E eu quero conhecer esses portais, muito. É na história, tu vai ver um monte dessa história. Eu quero ver, eu quero estar lá, eu quero entrar e não voltar mais. Karina, realidade virtual, realidade aumentada, essas tecnologias que a gente já usa no celular, isso tem alguma influência na nossa... Traz uma influência boa e ruim. Porque eu sempre falo, traz uma influência boa, no sentido que a gente consegue ter uma outra visão, né? Uma outra compreensão, uma outra, como eu falaria assim, um outro ponto de vista, talvez, de coisas que podem existir em outros lugares, em outros universos, em outras realidades. E um ponto de vista negativo, como, por exemplo, uma pessoa que se liga àquilo e não consegue sair dessa história e poder centrar-se em saber o que é, distinguir, né, o que é uma coisa e outra. Então, tudo é bom e tudo é ruim, porque nosso universo é dual. Então, eu sempre falo, desde uma simples raiva pode ser boa ou pode ser ruim. Às vezes, o movimento de raiva te leva a fazer uma coisa legal que tu não conseguia fazer. Às vezes, uma raiva te leva a fazer uma coisa muito ruim. O que determina isso? Porque a raiva é a raiva. Uhum. Cri. É um programa. Não, a eterna busca libriana do equilíbrio. Né? É programa. É um programa. Programa raiva. Programa medo. Então, sentimento é um programa. São programas. E tem gente mal programada. Muito mal programadas. E com manipulações, que são as crenças. Tudo que a carga da pessoa, tudo que traz. E porque a pessoa não ouviu outra coisa. A religião é o ópio do povo, então. Né? Quão narcisista, cara. As religiões tiveram seu papel e talvez é importante para algumas pessoas, entende? Isso é inegável, que tem pessoas que enquanto essa pessoa está seguindo aquele caminho e ela é feliz e livre, tudo certo que ela acredita em Sim. Papai Noel, sei lá, em Coelho da Páscoa. Coelhinho da Páscoa, na fadinha do dente. É como uma criança, por exemplo, a criança acredita na fadinha do dente e ela é feliz. Então, tem alguma coisa errada? Não. Não, daqui a pouco ela vai crescer e vai saber que aquilo não existia, mas ela vai achar muito legal. Agora, se a fadinha do dente, alguém começa a falar, olha, se tu não te comportar direito, a fadinha do dente vai vir de noite, vai te assustar, ela não vai te deixar nada. Então, tu vai fazer aquilo, porque senão ela não vai deixar para ti nada. Aí, tu tá manipulando, por exemplo. Tá. Mas, Karina, nesse colocando sentido... uma ideia na pessoa que não vai ter uma boa experiência com a fadinha. Mas a culpa, ela é base de todas as religiões, praticamente, ou quase todas. A culpa é medo. Mas Não, a mas culpa é incutida. Mas perguntar uma coisa, Bernardo, desculpa. Não, pode falar. Acabou? Acabei. Mas, Karina, então assim, sintetizando... não, ele tá perfeito. Não, cara, ele tá, se especializando cada vez mais. Também. Eu tô morrendo de medo daqui a um ano. Eu tô com medo também. Eu tô com medo. Eu venho de Carlos Miranda. Vai ser ótimo. Ele vai criar moda. Vai. Mas, assim, sintetizando, né? Uma consciência na hora do boom, né? Arquitetou todos nós, arquitetou tudo que existe. Claro que existem as cocriações também, que a gente pode falar nisso daqui a pouco, se der tempo a gente pode falar no outro papo, né? As cocriações, né? Mas foram criadas leis que autogerem toda a realidade, né? Que se baseia basicamente em causa e efeito. Uhum. Mas essa lei se pode eliminar. Tem umas leis, por exemplo... Eita. Não, tá dando... Bugou. Cancela a lei. Bugou. Então vamos lá, cara. Não, é filosófico. O papo já tomou um entorno filosófico, né? Mas as leis do universo estão intrínsecas na matéria. Por exemplo, é uma questão... Está programada, alguém programou. Então, por exemplo, para manter o universo dentro de uma ordem, existe uma lei de gravidade, senão a coisa é um caos. Uhum. Só que essa lei de gravidade, como influencia nossos corpos? A gente sabe que o corpo físico, por exemplo, se tem muita gravidade, a gente vai afundar, não vai conseguir andar. Não, mas se assim, tem Karina, pouca gravidade, a gente voa. Mas, por exemplo,
Partindo do princípio que nós temos 99% energia e 0,1% de matéria, vamos dizer assim, né? Porque matéria, na verdade, não existe, né? Então assim, porque... Tudo é matéria. Não, ou nada é matéria ao mesmo tempo. Né? Eu acho que são as duas coisas. Tudo é matéria. Não, tudo é matéria e tudo é energia, né? É. Então, partindo do princípio, por exemplo, vamos lá para voltar para Einstein, é igual a mc ao quadrado, né? Massa é igual a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz. Então, o que nos separa... é uma ciência humana, viu? Vocês filosofaram. O que nos É uma ciência humana. O que nos separa, o que separa a energia da matéria é a velocidade que ela vibra, né? A frequência, Então, a frequência. Então, energia e matéria é a mesma coisa, coexistem no mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Partindo desse princípio, a nossa densidade energética da Terra, assim como a gravidade, é que atraem os corpos que vivem cá. Sim, corpo biológico. Eu tô falando do corpo biológico. Tá, mas entendendo que nós temos o corpo, energeticamente falando, fisicamente falando, nós temos o corpo que a nossa mente, que a nossa vibração acopla. Uhum. Pronto, então nós temos o corpo que nós merecemos ter. Baseado onde nós vivemos, quer dizer, nada é sem querer. O tipo de corpo que nós temos, ele é projetado, ele é ressoado pela consciência, pelos corpos que nós temos, pela onde nós vivemos, e atraem espíritos que vibram também em ressonância com esse corpo e com esse lugar. Em parte sim, mas em parte não. Por exemplo, para eu ocupar um corpo biológico, né, eu tenho que ter, minha consciência tem que ter uma compatibilidade genética com esse corpo. É isso aí. E energética. Não só. Frequencial. Energética. Frequencial. Mas genética também. Uhum. Tá? Então, por exemplo, eu não poderia nunca, dentro dessa teoria, encarnar num cachorro. Uhum. Porque eu não tenho uma compatibilidade estrutural, genética, frequencial, sei lá, mental, intelectual. Essa história que a gente reencarna como cachorro reencarnação do meio de não existe. Então, mas ao mesmo tempo a gente tem tudo de todos os reinos. Que isso é importante deixar nesse corpo, a gente tem todas as substâncias de todos os reinos, tá? Mas a gravidade, ela funciona de diferentes formas em diferentes níveis onde a gente se manifesta. Sim. Tá? Então, qual seria o supra-sumo dentro desse, aonde estaria o grande pulo existencial, aonde estaria realmente o encontro com o espírito, aonde estaria literalmente dentro do nosso universo, dentro do nosso ponto de vista material, daquilo que a gente vê, e também em outras dimensões onde a gente tem outros corpos, mente, alma, espírito, sei lá o quê. É simples, é bem simples. No momento que uma consciência vence a força gravitacional, seja na parte física, material, mental, o que seja, ela se liberta, ela simplesmente passa a estar no todo, porque ela não fica mais atrelada a nenhum planeta, a nenhum lugar, a nenhuma realidade. Ela tem a total liberdade de estar em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as Mas isso dimensões. consciencialmente? Consciencialmente, mas a consciência para se manifestar precisa de um veículo. Tá, mas o veículo, né? A própria matéria escura, a própria energia, o próprio quantum. Não, o veículo vai ter que ser condizente com uma compatibilidade genética. Por exemplo, nós somos consciências humanas. Então, nossos corpos são corpos humanos. Existem vários corpos humanos. Uhum. Altos, magros, gordos, sei lá. E existem, ao mesmo tempo, muitas raças humanoides, de muitos seres humanos em diferentes realidades. Provavelmente a força gravitacional vai fazer com que um seja mais baixo, outro mais comprido. Sei lá, não sei, eu não conheço, né, assim, para saber. Eu não lembro, né? Não lembro, né? Mas eu estou só tirando em base em fundamentos teóricos, científicos, né? Então, existem muitas coisas. Esses corpos vão se fazendo cada vez mais sutis na medida que a gente vai mudando dimensionalmente. Sim. Então, veja só, falando na consciência e falando na espiritualidade. Né? Eu sei que deve estar o tempo já para... Não. Vamos falar. Não, falando do corpo e da espiritualidade. Veja só, eu posso ter um corpo físico, vibrando numa densidade material, onde a gravidade é forte, e onde eu, de alguma forma, interajo com uma densidade muito grande. Sim. Enfim. Mas a minha consciência vibra noutra poderia estar vibrando Sim. dentro de outro patamar, que é dentro dessa verticalidade que eu falo. Tá? No momento que eu vou para uma outra dimensão e deixo esse corpo físico, eu também poderia estar em um corpo menos denso, mas a minha consciência continuar vibrando em outro lugar.
Mas essa situação poderia ser ao contrário também. Sim. Ou seja, eu poderia estar com um corpo extremamente sutil no que se diz respeito a esse corpo físico e a minha consciência ter uma série de programas polarizados mais para o negativo que para o positivo. Que estando numa dimensão mais sutil, isso aí não pesa tanto, mas no momento que eu passo a ocupar um corpo material e físico, aquilo vem com tudo. Uhum. Mas não é questão de castigo, não é questão de que a pessoa caiu porque se comportou errado, não sei aonde veio parar aqui. Nem merecimento. Nem merecimento, nem não merecimento, uma questão matemática física. Ah, Karina, eu tô adorando isso. Aí que vai a história, a diferença. Então, além de que a gente não tem moral, porque a moral não existe, a gente não pode determinar o que é bem e mal, ou certo ou errado. É porque é relativo, né? Assim, é extremamente relativo. E nesse ponto de vista também é totalmente relativo. Então, como na consciência vai se manifestar, o que ela vai vivenciar e o peso que ela vai carregar por uma questão de polaridade, vai depender de onde ela esteja morando. Vamos falar em que corpo ela esteja manifestada. E que isso também, eu não sei se existe uma matemática. Você vai aqui, você vai lá, você tem que fazer isso. Ou se a pessoa assina, isso eu não tenho como saber. Mas que se isso acontece concretamente. Então, quando uma pessoa se liberta, quando uma consciência se liberta, é quando existe aquela história que diz: a gente não precisa mais de corpos para se manifestar. A gente passa a ser, né? A gente vira purpurina, assim. Né? Virou purpurina. Mas a gente já não precisa mais de corpos e passa a se libertar dentro do universo, que a gente pode falar, né? Dentro desse universo, de qualquer lugar, qualquer existência. E, ao mesmo tempo, ela pode estar onde ela quiser e pode sair de um lugar para o outro tranquilamente. Claro, isso é um entendimento temporário que nós podemos ter de uma situação que daqui a 2 anos pode mudar, porque a gente compreende de outra forma. Rapaz, mas olha, se você não bugou, se você conseguiu concluir esse programa até agora sem enlouquecer, tá? Karina, até a gente meio que bugou. Não, eu tô mas bugadão, foi mas excelente. foi Não, eu ótimo. reparei aqui que teve uma hora que tava eu e o Roberto assim, olhando a Karina falar. Meio que vamos. Cara, volta aqui pra gente bugou. Mas Karina. Mas as metáforas se facilitaram. Acabou. Então, Que Karina, pena. muitíssimo obrigado. Mais uma vez foi ótimo. Mas, cara, Maravilhoso, como sempre, né? como de costume, sempre vamos foi conversar jóia. E mais já vezes. fica, eu sei que você vai passar 3 meses na Europa, mas quando voltar, você já bota a agendinha pra cá. Eu venho para aqui sempre. Tá? Você volta a agendinha pra Você cá, vai que me a gente vai dar falar com camisa você. antes, só pra eu vou me pensar. programar. Uma camisa florida. Robertão, vai me dar antes ou muito depois? obrigado. Mais uma Obrigado, vez, nos Bernardo. reconectamos. Nos reconectamos né? com chave de ouro, super ouro. Super ouro. Super ouro. Então, gente, esse foi mais um Reconnect, hoje com Karina Greco, né, falando sobre apometria quântica e sobre tecnologia do espírito que bugou todo mundo. Tá? Então, esse foi o Reconnect, muito obrigado. Aqui vai sair as redes sociais, aqui vai sair o nosso canal do YouTube. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima reconexão.